E tem uma outra coisa, que aí é uma situação que eu não detenho conhecimento, mas me parece, eu como torcedor médio, eu fico com uma ideia assim, eu acho que alguns clubes, quando viraram SAF, eles perderam identidade, cara. E aí eu falo, por exemplo, do Manchester United, eu falo do Milan, que era uma potência e de repente ele foi vendido por um grupo chinês, se eu não me engano, e o Milan virou um negócio meio água de salsicha. Mas aí são muitas histórias atrás aí. Vamos lá, vamos chegar. Vamos lá. Você está falando da primeira questão que você falou da imagem que se construiu, né? Tudo que vier da associação é ruim, tudo que vier de uma empresa é bom. Eu tenho que anotar, porque às vezes eu esqueço aqui. Eu vou falando, eu gosto de falar muito, e aí eu vou esquecendo. Mas, assim, não existe como fugir, na realidade do futebol brasileiro, do fato de que, em última instância, o clube é a associação. O caso do Vasco é muito claro nisso daí. É um exemplo espetacular de como isso vai valer para todo mundo. Se não fosse uma eleição que veio um grupo que não era tão alinhado ao grupo que vendeu a SAF, o Vasco nem tinha entrado na justiça para tirar 677. E talvez perdesse o bonde e já tivesse perdido o controle da SAF. Por sorte, eles não perderam antes. Sorte deles, né? Vocês não devem ter gostado disso, mas eles conseguiram se salvar. Se salvou porque entrou um outro grupo e falou: não, tá tudo errado isso aqui, isso vai dar uma merda. Estão chegando informações lá da Inglaterra, e da França, e da Bélgica, e da Austrália, e da Itália, que a gente vai afundar junto com todo mundo. Vamos correr atrás logo e vamos dar um twist carpado jurídico aqui e vamos tirar os caras. Tem gente que fala que é até normal, né? Me parece meio estranho, mas enfim, é assim que as coisas funcionam por aqui. Em última instância, o clube é a associação. Queira ou não queira. Não dá para ficar nessa conversa, porque a associação afundou o clube. Pô, que papo bobo, sabe? Assim, é uma coisa mais infantil nesse debate todo. Hoje eu brinquei no Twitter, né, que conversa de SAF para mim é delírio coletivo em 80% dos casos, né, maluquice. Um dos piores argumentos que eu posso ler, porque essa associação afundou o clube. Pô, isso é politicamente tão raso de falar, né? Porque as associações são plurais. As associações são feitas de muitas cabeças, muitas pessoas. O clube é centenário, cara. Então, assim, quantas administrações passaram ali? E associações podem ser, inclusive, transformadas, né? Então, em quais momentos da história a gente teve processos políticos que a associação tentou se reformar para melhorar? O Flamengo é um exemplo disso, né? De uma reforma. Mesmo continuando sendo a patota, né? Isso também é um problema. Teve uma reforma que, pô, a gente pega o Flamengo dos anos 90... Você pega o Flamengo hoje, é outro clube, cara. E passa por um problema muito difícil com a saída de um grupo de marketing na época da ISL, né? O Flamengo passa por um momento difícil. Que era um discurso parecido, né? Quando entra ISL, Hicks Mills e Nations Bank Nation. Eu falei de Bahia e Vitória, mas eu não entrei nesses casos, né? Mas tem esses casos. Corinthians, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo. Era um grupo de marketing esportivo, né? Ligado eles pagavam para ter o controle da parte comercial. Era uma ingerência, né? Era uma ingerência. Corinthians, o Vasco chegou também a ter, né? O Vasco teve a National Bank, né? National Bank no Vasco, mas a National Bank acho que foi... Mas foi um grupo de econômico, não foi questão de marketing. Eles criaram uma empresa para poder ter uma participação. Nesses casos todos foi, mas não eram exatamente sobre o futebol, né? A Hicks Mills no Corinthians... Hicks and Mills, né? Também era um fundo. Hicks Mills, Tate First. Tem uma história bem engraçada deles também, mas aí foi ISL, né? Teve um iraniano envolvendo, né? Um iraniano, Kia. Aí é depois, aí foi 2005, já veio. Cruzeiro foi quem? Eu tava fugindo aqui. Isso era um Tevez, né? Foi a maior contratação. Isso já foi 2005, foi a MSI. Foi MSI. Tevez, Mascherano, o oligarca russo. O técnico lá, o Passarelli. É ótimo, pô. É ótimo. Você me sabe, quem que você quer que o Vitória... que compra a SAF do Vitória? Espero que seja uma máfia muito poderosa. Futebol dá dinheiro é assim. Vamos ser bem sinceros, vamos falar. O árabe do PSG é um negócio desse, pô. É isso que é louco. Olha, é um estado. Exatamente. E aí, isso é maravilhoso. É uma política de Estado, tu fecha o circuito quando a gente está falando lá de trás da parte política dos clubes, como dirigentes associativos estão em busca de poder, e até hoje quem está atrás das SAFs estão atrás de poder. Porque qual o interesse de um fundo de investimento em
petróleo na Arábia comprar um clube de futebol. Ah, mas aí Perto Pegar do uma refinaria lá perto de Salvador. Não é? Lá em Camaçaria. Eu ia chegar nesse ponto, porque Cara, eu cheguei a ler no Twitter uma época, uma trend dessa, falando de um interesse, uma refinaria na Bahia e tal, talvez o Grupo City, tal, enfim, uma história que obviamente não vou lembrar agora de cabeça, mas enfim. Então é a questão do jogo do poder. E aí... Se tá na internet é verdade. Mas aí, por que um Estado compraria o PSG lá? Né? Uma política de Estado comprar o PSG. A gente tava falando aqui também de jogo do bicho, na época, né, com o carnaval, com o próprio futebol, alguns bicheiros se envolveram com futebol. É você limpar a imagem. Você limpar a sua imagem, você ser o bom vivan, você ser o cara do esporte. Berlusconi era isso no Milan. É. Berlusconi, ele montava timaços do Milan nas prévias da eleição para primeiro-ministro e ele ganhava. Aí ele depois segurava a onda, mas ele era dono de TV, né? Ele era dono do Milan, o Milan super campeão, pô. Dá dinheiro? Você não é novo, dá mas você pegou o Milan do auge também. E o que aconteceu com o Milan? Ele não deu mais conta, eu acho que caiu algum escândalo de corrupção lá e ele quis passar a bola. Ele passou a bola para qualquer um que aparecesse pela frente, caiu na mão do chinês. Aí entra o meu problema com o SAF. Aí o chinês tinha pego um empréstimo com um grupo americano, não pagou o empréstimo, o grupo americano vai e assume o Milan. E aí faz o quê? Organiza a casa e vende bem para outro grupo americano. E aí esse outro grupo americano pegou agora, vai tentar organizar a casa para vender para outro otário que vier para frente, né? Porque o futebol é assim. Até um dia que vai ter um otário que na verdade vai ter alguma coisa. Pois é, mas nesse inteirinho, o clube de futebol, acho que pro torcedor, ele virou uma coisa meio... Como eu falei, o Milan é extremamente vencedor, respeitado. Hoje o Milan não... Cara, teve anos aí que o Milan nem participou da UEFA Champions League. E viu o cara. rival, bem ou mal, fazendo uma graça, né? A Inter. Eu acho que é isso que me apavora chinês, na questão da SAF, porque o clube perder a identidade, eu acho que é o que me seria uma tragédia para mim, porque o que me liga ao Fluminense são as cores, a história, né? Tudo. Pô, imagina, o Fluminense não é mão de um chinês que não estão nem aí para nada e vira um negócio, simplesmente mas assim, um negócio. só para não assim, ser injusto com a história, né? O que acontece hoje? Esses americanos todos estão comprando um clube de futebol. Os sérios, né? Não estou falando de grupos com interesses outros, mas os sérios, Tem algum os sério grandes... no Brasil? Só para saber. Calma, deixa eu falar. Eu quero falar disso também, que isso eu tenho uma O advogado proibido. Falar. Mas Qual é o concentrador de renda sério que tem no Brasil? Não, ele está perguntando dos clubes brasileiros. Os clubes brasileiros aqui. Não, mas assim, os grupos grandes, assim, que olharam como uma oportunidade de negócio, porque isso foi uma onda, né? Isso tem uma reportagem fantástica de uma revista inglesa, The Ring, eu acho o nome. Fantástica, assim, e eles usam um termo muito bom, assim, é uma onda de investidores norte-americanos no futebol europeu, e aí analisando a razão disso. E eles olharam ali, em determinado momento, 2018, 2019, que ia existir, por uma razão qualquer, sei lá, streaming vai chegar aí, a internet agora está à disposição, os dados, os algoritmos e tal, os caras vão olhando tudo isso. Pode olhar que no discurso de todos eles isso entra. E a gente vai ganhar muito dinheiro com isso. Então vamos começar a investir em clube de futebol. Não só em um, mas em um grupo todo, né? Então a gente lá no Observatório até tá falando assim, pô, vamos começar a falar do futebol clube para futebol grupo, né? Porque hoje são grupos, pô, são muitos. Inclusive no site do Observatório Social do Futebol, observatoriosocialfutebol.org, tem um mapa lá da rede multiclube, a gente vai atualizar daqui a 3 semanas. Já está pronto, mas a gente tem calendário para mostrar. Pode entrar lá para ver as redes. Maluquice total. Toda vez que eu olho, que negócio... São as holdings. São os grupos, né? Você pode ter holding, pode ter grupo de fundo de investimento, pode ter só um grupo sem nenhuma formalidade, mas são muitos mesmo. E os americanos, evidentemente, estão dominando o cenário. E aí, lá nessa matéria do The Ring, tem o Stepan Zimanski, um cara que se especializou em ser um economista do esporte, né? Um cara fantástico e é um cara assim, que gosta de tirar onda. Assim, ele só dá entrevista sacaneando os outros. Aí ele falou assim, porra, eu não vejo nada substancial no futebol de hoje, nos últimos 40 anos, na verdade, que implique que os clubes vão passar a valer muita coisa ou que você vai ganhar muito dinheiro no clube de futebol. A não ser que você seja o único esperto, todo mundo seja otário. Porque passou um monte de gente aqui, todo mundo só fez perder dinheiro, saía do futebol, entrava no futebol, saía do futebol, e vocês vão ganhar, né? Porque vocês são muito espertos. E de fato, é isso, né? Assim, é uma leitura que, de fato, existe uma galera que está entrando achando que vai ganhar dinheiro. E pode ganhar dinheiro se ele conseguir transformar o futebol como um todo, criando uma espécie de uma Superliga.
Né? Se ele acabar com o rebaixamento, acabar com não classificação para a competição europeia, conseguir criar teto salarial, aí pronto, aí eles transformaram o futebol inteiro para fazer o futebol fazer dinheiro. Aí os irmãos que sacaneiam isso. Por que ele falou 40 anos? Porque, de fato, no final dos anos 80 para o começo dos anos 90, acontece uma coisa muito importante no cenário do futebol. Primeiro, uma galera bota clube na bolsa, ou seja, entra muita grana rápido, né? Então, quem estava no começo e vê que bolsa é uma coisa meio pirâmide também, com todo respeito a quem gosta de brincar disso, mas quem estava no começo sai rico, quem chegou depois que se vire. E logo depois o que acontece? Premier League. Né? Funda-se a Premier League, que é quando os grandes clubes passam a concentrar muita grana e começam a empurrar os pequenos para lá, para fundo do poço. Então, quem estava nessa onda, inclusive tem muita gente que até hoje é muito rica, tem título de Sir e os cacete, ganhou sim muita grana nessa virada de chave aí. Mas o que? Era TV a cabo, era satélite, batendo, internet chegando com tudo. Então, de fato, ali a receita dos clubes alavancou antes que os salários também crescessem. Aí os salários igualaram isso aí, então perdeu a graça. Não tem mais resultado positivo. Existiu isso. Hoje só vai existir se transformar a estrutura toda do futebol, você eliminar os clubes menores, você só ter jogo entre os grandes, você ter teto salarial, e aí eles vão conseguir lucrar com isso. O objetivo dos caras era esse, né? Deu muito errado. Então, assim, ganhar dinheiro com futebol poderia ser até... Já existia um momento chave, com contextos, com características muito específicas. Hoje, nem os irmãos... Hoje vai ganhar as irmãs, que não é irmãs que negociação. falam, não. É o Stefano os irmãs. Vai ganhar comprando e vendendo jogador. Se você for de um clube que ninguém se importa com isso, né? Porque clubes de massa, a cara vai se... O Bragantino é esse exemplo? Não sei dizer, porque eles não são muito transparentes com as contas. Né? Na época que o Rodrigo Capello cobria muito isso lá pro GE, ele falava, pô, é difícil dizer se eles estão tendo resultados positivos. A da Áustria, por exemplo, quando foi jogar a Champions League, foi papo de 90 milhões de euros lá para dentro. Para competir em alto nível. Pô, que equilíbrio, né? E resultados econômicos fantásticos, né? Então as coisas também são bem maquiadas nisso aí. Para dar uma arredondada, se vocês quiserem pular de assunto, mas assim, uma coisa que engana muito no futebol, de resultado esportivo é consequência de boa administração. Isso é a maior mentira que já existiu no futebol. Mentira. Concordo. Você pode ter, sim, resultado positivo consequência de boa gestão. Com certeza. Agora, você pode ter uma boa gestão que não ganha nada, exatamente por isso é detonado. Mas é muito comum você ter clubes que não têm qualquer nível de equilíbrio financeiro e ganham muitos títulos, e isso fica como um aval de que a gestão é fantástica. A Vitória foi campeã da Série B. Pô, a gestão é maravilhosa. A gente fala, rapaz, se você olhar aqui, os papéis aqui, você vai ver que não é bem assim, não. E aí chega onde chega, quando a bola para de entrar no gol, na casinha, pronto. Aí a realidade vem à tona.